Olá, hoje é segunda-feira, 1º de agosto. A visita a Passo Fundo do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que falou sobre a atualização da legislação trabalhista. Uma pesquisa feita pelo SCPC em 26 capitais e no Distrito Federal revelou que o consumo consciente está longe de ser realidade no país. Passo Fundo completa nesse mês 159 anos e para falar sobre a programação de comemoração do município, nós vamos receber aqui no estúdio o secretário de Cultura, Pedro Almeida. E ainda a história do desenvolvimento da revolta federalista na região de Passo Fundo agora pode ser conferida na nova exposição no Museu Histórico Regional. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no canal de notícias que está só começando. Então fique com a gente que aqui você encontra mais conteúdo. A consolidação das leis do trabalho, que a gente chama popularmente de CLT, já tem mais de 70 anos. De sua criação até agora, muita coisa mudou, inclusive a situação econômica brasileira. E esse é o principal argumento do governo federal para alterar a legislação trabalhista. Até o final do ano, o governo de Michel Temer deve encaminhar ao Congresso uma proposta de atualização. E o ministro do Trabalho e Previdência Social, Ronaldo Nogueira, esteve em Passo Fundo e aqui na UPF e falou sobre esse assunto. A legislação trabalhista brasileira data dos anos 40 e de lá para cá, novas atividades econômicas foram incorporadas à consolidação das leis do trabalho. Por esse motivo, o governo interino de Michel Temer está preparando uma reforma trabalhista. Temas como salário, jornada, negociação coletiva e não parcelamento de férias e 13º vão estar na proposta. E para conversar com a comunidade passofundense sobre essas possíveis alterações, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Ronaldo Nogueira, esteve na cidade, onde também visitou a UPF. Nós vamos atualizar a legislação, simplificar para trazer segurança jurídica nessa relação. Nós pretendemos estabelecer pontos claros e específicos para que a convenção coletiva ela tenha força de lei. Nós pretendemos entregar essa proposta na primeira quinzena de dezembro. O Brasil está esperando há tanto tempo. Nós não podemos postergar mais. Nós precisamos pacificar essa relação. Nós precisamos trazer segurança jurídica nessa relação aí, até para que o empresário não fique com medo de contratar, ele tem que contratar. E para contextualizar a proposta aos estudantes e também à comunidade acadêmica, o ministro esteve na Faculdade de Direito da UPF. Ronaldo Nogueira apresentou as possíveis atualizações da legislação trabalhista. Para a Universidade de Passo Fundo é uma honra receber o ministro de Estado, desta vez o ministro do Trabalho, que vem gentilmente à Universidade de Passo Fundo fazer uma palestra para a comunidade de Passo Fundo, bem como para os nossos professores e para os nossos acadêmicos. Num momento econômico e social, político que nós vivemos, de dificuldades, o tema que ele vem abordar na sua palestra, sem dúvida, é de extrema relevância, porque vai dar o tom do que pensa o atual governo, ainda que provisório do governo Temer, acerca da questão trabalhista. Para a Faculdade de Direito é uma honra receber o ministro do Trabalho para vir tratar de um assunto que é a reforma da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, e que é um assunto polêmico e altamente importante. E é importante que essa discussão também passe por dentro da academia. É uma oportunidade rara que os nossos alunos têm de saber exatamente o que o governo está propondo, está pensando com relação a esse tema. Até pedir para cada estudante, para a academia participar, dizendo assim, se eu fosse o ministro, o que eu faria? E essa contribuição ela é fundamental, porque às vezes uma ideia iluminada vem sobre uma pessoa, né, e que traz impacto no coletivo. Melhor tu ouvir a base, ouvir a classe acadêmica, ouvir o trabalhador.
porque todos nós somos brasileiros e todos nós temos interesses na melhora do nosso país. Nós queremos construir um país para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Segundo o ministro, a atualização da CLT não vai prejudicar os trabalhadores, justamente porque deve ser discutida com eles mesmos por meio dos sindicatos. O governo também deve encaminhar a regulamentação da terceirização e do Programa de Proteção ao Emprego. Vale lembrar que as propostas precisam passar pelo Congresso Nacional para serem votadas pelos deputados. Se elas forem aprovadas, aí sim o governo pode dar andamento às alterações, o que não deve acontecer este ano. Convenções partidárias oficializaram no sábado 2 candidaturas a prefeito de Passo Fundo. Oswaldo Gomes, do Partido Progressista, terá como candidato a vice Alcindo Roque, do PR. A aliança é composta de 4 partidos. O PSB lançou Luciano Azevedo à reeleição numa coligação que envolve 15 partidos políticos. O candidato a vice é João Pedro Nunes, do PMDB. O município já tem 4 candidatos formalizados: Celso Dalberto, pelo PSOL, e Antônio Rodrigues, pelo PSTU. Agora conta pra gente, quando você vai fazer uma compra, você pensa mais no seu bolso ou no impacto ao meio ambiente? Em um mundo que sofre com o aquecimento global e com problemas resultantes aí das agressões à natureza, o consumo consciente ganha cada vez mais importância. Mas parece que os brasileiros ainda não se deram conta dessa realidade. É o que revela uma pesquisa realizada pelo SPC em 26 capitais e no Distrito Federal. Na pesquisa do SPC Brasil, quase todo mundo considera importante o consumo consciente, mas na prática, somente 32%, ou 1/3 dos brasileiros têm atitudes de consumidores conscientes. O etanol, por exemplo, é menos poluente do que a gasolina, mas praticamente não tem saída nos postos por causa do preço. A queda na preferência pelo álcool foi de 41% no ano passado para 32% neste. Desde que eu comprei o carro, eu nunca coloquei álcool. Não vale a pena, né? Acaba gastando mais e é mais caro que a gasolina. Aí não tem usado mesmo? Não tem usado. A pesquisa identificou práticas ambientais positivas, como 87% dos consumidores doa ou troca produtos ao invés de jogar fora. 76% não usa o carro para ir a qualquer lugar. Mas, no geral, o brasileiro se motiva muito mais pelo bolso e pouco pelo engajamento ambiental ou social. A Rosane quer comprar um sofá-cama e está antenada neste que é o principal indicador de consciência, a financeira. 90% das pessoas avaliam o impacto das compras no orçamento. 87% pesquisam preços. E o mesmo índice prioriza a qualidade à marca. Não adianta você pagar barato e ser uma coisa descartável, né? Então, assim, eu procuro qualidade e dentro do meu orçamento, né? Então, eu estou olhando hoje, como a gente tem a internet, eu pesquiso muito na internet, conto tudo, se paga o frete, o tempo de entrega. O cenário político e econômico reflete no pequeno avanço no indicador de consumo consciente em relação ao ano passado. Sob o ponto de vista financeiro, o consumidor está mais consciente porque ele analisa muito bem antes de efetuar a compra, ou seja, o aspecto financeiro pesa muito na tomada de decisão pelo consumo, que está vinculado também à oferta de crédito, ou seja, o crédito está mais restrito, existe uma instabilidade econômica, existe o aumento do desemprego, então isso faz com que o consumidor naturalmente se torne mais cauteloso na hora da compra. E agora uma informação para as mais de 20 mil pessoas que acessam o site da UPF. Desde o meio-dia desta segunda-feira, o portal da Universidade de Passo Fundo, na intranet, apresenta limitações. Os usuários irão dispor apenas dos acessos à intranet, a consulta ao acervo da rede de bibliotecas, inscrições para eventos e ingresso por meio de reabertura e transferência. Com relação à rede de bibliotecas, todas as devoluções de livros para até o dia 3 de agosto foram automaticamente prorrogadas para o dia 4. Esta alteração na rotina tem um motivo especial. A UPF está lançando seu novo portal na internet. Na quarta-feira, dia 3, essa novidade vai estar no ar, disponível a todos.
Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a programação de comemoração aos 159 anos de Passo Fundo. Nosso convidado já está com a gente aqui no estúdio, é o secretário de Cultura, Pedro Almeida. Nós já voltamos.